Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui esta noite. E bom, pessoal, antes de começar, só queria passar um recado pra vocês. Eu e o Matheus, conhecido como Dark Jack por vocês, fizemos uma aposta, né? É um projeto assim, né? Que vão ser 30 episódios em 30 dias, ou seja, um por dia. A partir de hoje, domingo, dia 11 de agosto. Então, a partir de hoje, todo dia, até completar 30 dias, vamos postar um episódio. Vão variar entre episódios longos e curtos, tá? Dependendo aí de como vai ser a rotina, né, dos dois. E vocês têm que cobrar ele no podcast dele. Então vão lá no podcast do Dark Jack, do Matheus, cobrem ele pra postar. E quem for ouvinte do Jack pode me cobrar também nos comentários, pra que a gente possa cumprir essa meta aí, tá? E bom, se inscrevam no podcast quem não tá inscrito, avaliem aí com as estrelinhas, dê 5 estrelas pra gente, compartilha com a galera, com a sua avó, com o seu avô, com o seu pai, com a sua mãe, para que mais pessoas possam ouvir aqui as nossas histórias e tudo mais. Sigam lá também o Dark Jack, tá? Se você já não segue. E bom, sem mais enrolação, vamos aí para a história de hoje. Eu era um dos engenheiros que trabalhavam no poço super profundo de Kola, o buraco artificial mais fundo da Terra. O projeto começou em 1970 com o objetivo de estudar a estrutura e composição da crosta terrestre. Esperávamos chegar até o manto, a camada logo abaixo da crosta, mas nós nunca o fizemos. O que aconteceu naquele dia mudou a minha vida para sempre. Era uma manhã fria de dezembro de 1992 e estávamos prestes a atingir a profundidade recorde de 12.262 quilômetros. A broca estava funcionando normalmente, perfurando as rochas com uma força incrível. Estávamos monitorando os dados e sinais vindos do buraco, quando de repente ouvimos um estranho som que ressoou através do buraco. Era como um grito de algo vivo, mas não era humano. Era um som agudo e rasgado que fazia nossos cabelos se arrepiarem. Parecia que algo estava doendo lá embaixo e não queria que continuássemos. A broca se recusou a funcionar depois disso. Ela parou de girar e começou a fazer um barulho de aviso, como se estivesse encontrado uma resistência intransponível. Estávamos assustados e confusos. O que poderia ter causado esse som? O que havia lá embaixo? Decidimos trazer a broca para a superfície para ver se havia algum problema técnico ou algum dano às peças. Demorou horas para puxar a broca furadeira pelo cabo de aço e, quando finalmente conseguimos ver a ponta da máquina, ficamos chocados com o que vimos. A broca estava coberta com uma gosma esbranquiçada e viscosa que escorria pelo metal e pelo cabo. E também havia alguns restos que pareciam pedaços de carne, rasgados e ensanguentados, grudados na broca. Parecia que a broca havia perfurado algo vivo, grande e horrível. Mas que tipo de criatura poderia viver nessa profundidade e temperatura? Não sabíamos o que fazer, não tínhamos explicações para aquilo. Não sabíamos se deveríamos continuar ou abandonar o projeto ali mesmo. Não sabíamos se devíamos relatar o que aconteceu ou se devíamos ocultar essa informação. Não demorou muito para que os responsáveis tomassem uma decisão: selar o poço com uma cobertura de metal pesado sob um piso de concreto, selando-o com um anel de parafusos grossos. Eles disseram que o projeto foi interrompido devido à falta de fundos e interesses científicos em meio ao caos da Rússia pós-soviética. Mas eu sabia que era com medo. Eles estavam com medo do que estava lá embaixo. Com medo do que havíamos despertado ou do que poderia sair daquele buraco.
Eu nunca soube o que realmente aconteceu naquele dia. Eu nunca soube o que era aquela coisa que gritava naquele buraco. Nunca soube se estava vivo ou morto, se era único ou parte de uma colônia, se era natural ou artificial. Mudei-me para outro país e tentei esquecer o que aconteceu, mas às vezes ainda tenho pesadelos com esse som. Aquele grito horrível que ecoa em minha mente. E eu me pergunto se o que quer que tenha sido ainda está lá embaixo. Me pergunto se ainda está vivo, e se está vivo, está com raiva. E após isso, após tantos anos, eu me recordo daquele medo que senti na época. Agora parece que ele volta com força total. Recentemente, soube que os japoneses querem se lançar nessa empreitada. Eu me pergunto o que eles vão encontrar lá embaixo e se ainda vai ser mais terrível do que o que nós encontramos. Só espero que eles saibam o que estão fazendo, porque temo que conhecer o desconhecido possa nos levar a um caminho sem volta.